pesar isso aí. Sim. Mas ainda é o Cruzeiro. Mais do que o Grêmio, professor? Tiro? Não, eu manteve poria Cruzeiro Luan, e Grêmio. Cruzeiro, eu voto. Eu vou de Cruzeiro Grêmio na e Cruzeiro. frente. Grêmio e Cruzeiro. Então, peraí, para o Também terceiro lugar, quantos votos para o Cruzeiro? Eu vou de Cruzeiro. Eu vou de Meio Cruzeiro. no olho mecânico, mas... Jean? Cruzeiro. Também. Ih, caramba. O sistema está se recusando. Agora, bom, agora é Grêmio, é o Furacão, hein? Agora é o campeão da Grêmio, Sula. Grêmio. O Internacional. E o São Paulo, não vai entrar? Não, o Grêmio ainda na frente. Depois eu lembro. Depois. Depois não, são só 5 vagas. Ah, são 5 só vagas? pensei são que era 10. 5? Achei que a São gente ia 5 montar vagas. uma hora. Mas Falar não que nem o muda Robinho é nada no fácil, o que eu Robinho pensava. falou todo 10. mundo. São 5 só. Tinha que ser 10. Não, são 5. Tá, Grêmio ou São Paulo, hein? Grêmio. é o Grêmio, né? Grêmio. Grêmio. Ainda é O o Grêmio. Everton Cebolinha continua lá? Nós estamos falando O do... Renato Portaluppi continua lá? Continua. É, Grêmio. O Luan também. Luan continua? Grêmio. 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 Marcelo Groi não continua. Pela base. Eu quero ver como é que vai ser o, né, o Júlio Paulo Vitor. César, Paulo Vitor. Bom, Agora é difícil. sobrou uma vaga para São Paulo, para o Colorado, para o Corinthians, para o Furacão, para o Galão, para o Bahia, para o Botafogo, para o Santos, para o São Paulo e para o Flu e para o Vasco. A gente tem 3 candidatos. É hoje? É hoje? É, isso. Hoje é o Vou São colocar Paulo. o Internacional. Então, É o time que vai estar Como é um Libertadores grid- da América. Mas peraí, você quer comparar o nível de reforços do São Paulo com o do Não, mas não é só questão de nível de reforços, é o perfil Não, para a eu- temporada, não? Ah, mas o time já estava Não é pronto. avaliação de Inter e nível de São reforços, Paulo, não. Inter e São Paulo, durante boa parte da temporada passada, tiveram caminhos parecidos. Sim. Pois o Inter até termina melhor que o São Paulo. Como é um grid, eu ponho o São Paulo, mas nos treinos o Corinthians fez um tempo Gente, bem o próximo. Corinthians, gente. Não, o São Paulo ainda. De saída, o São Paulo. Mas eu te O perguntei Inter do Mas encerrou no topo brasileiro. Mas e a, Para mas início. e a manutenção do as time? Sim, mas as contratações, isso só pode mudar ao longo da temporada. Você Está gostou? dando um grid, como grid, Vamos, você gostou não do é uma Neil? análise apenas de reforços. Você gostou do Neil? Não é análise só de reforço. Não, mas Neil, é Não, também gostei, de mas a análise não é reforços. só de reforços. É também de Não é só de reforços. Não, mas se seu time já era bom, Não é só. Mas, Se mas não os fosse, reforços se agregam não ou fosse não? também de reforços, o Flamengo provavelmente... Mas com a gente todo respeito, colocaria- quem já tinha time Não, mas bom o Flamengo já tá estava aí. no topo também no brasileiro, até a Não, reta final. tava, mas time acho bom que... já tá aí. É. Né? Bom, São não Paulo tem você título. pode A minha discutir. dúvida é São Paulo ou Corinthians. E aí, quando Eu pergunto colocaria o hoje, Corinthians. Não, hoje não Eu tem coloco o Wagner Inter. Love e Arana. Então hoje é São Paulo. exatamente. Com Wagner Love e Arana eu colocaria o Corinthians. Mas hoje a resposta é São Paulo. Acompanha o relator. Eu só acho assim, a vida do... Eu também tendo a colocar o São Paulo, agora a vida do Jardine parece ser infernal. A tranquilidade que ele não tem para trabalhar, a pressão né? que ele tem... Ontem, Gente, bico do corvo, né, Jean? Esse é o grid de ele tá largada. no bico Na do primeira corvo. curva, o Coringão Não, pode bico passar. do corvo, você sabe Sim, que você mas ele tá. pleiteia o fim do Cidades e eu pleiteio o fim do bico do corvo. já É visto isso. que nenhum dos dois vai ser atendido. com isso. Tá bom. Vocês deviam se Você acha agredir que ele tá aí, no bico do corvo? pra Um cara que decidir tem que... Ah, mas a gente- ele não tem o direito de poupar o time em janeiro. Eu sou contra Ele a tem gente que ficar classificar... urubuzando o técnico Peraí, ó. Não tô urubuzando, primeiro com Curvando, corvo. tá curvando. Concordo. Um técnico que não tem direito de preservar elenco em janeiro. Um técnico que tem que vencer uma série início então. de fevereiro para garantir viabilizar uma temporada. Se isso não é um bico do corvo, não sei o quê. Estão Essas escapando do dific- print, hein? Estão escapando do print. Essas Não querem definir o dificuldades, quinto. essas dificuldades que me levam a ficar Então, em peraí, dúvida. vocês Senão estão seria entre São Paulo. e Corinthians? Não, o meu voto solitário é do Internacional. Ou seja, muro. Não, Ah, por que vocês- muro? É um Você gostou? voto, É um como assim? voto. Porque tem mais alguém que quer o Inter? Não. E é Então, muro? pronto. Isso não, é um voto. Então o Inter foi descartado. Ah, descartado Quantos nada. Foi lembrado. Foi lembrado. Foi Minha lembrado. dó. O Corinthians Não, foi vai lembrado disputar com a muitos méritos. Tem o Sul-Americana. Guerreiro agora aí também. O São Paulo vai disputar a gente- fase para disputar o grupo da Libertadores. Como que esses times vão estar à frente do Inter, independentemente de ter reforços melhores que o Inter? O Inter já tinha um elenco melhor na temporada passada. Até porque é melhor. Disputou o título até a reta Melhor final não ano olhar os passado. reforços do Inter. Você gostou Deixa do o O Neil? Celso Celso votou Corinthians Mas é ou só São o Paulo? reforço. Então já deu Você São gostou Paulo. do é isso? Trellis? O Inter perdeu muito Foram 3 jogador. votos São Perdeu o Paulo. Fabiano, que era titular, e perdeu o Damião, que era titular. Só isso? Bom, você não tem o Damião, agora você tem o Trellis. isso. Você quer o Trellis? Só tem E os o três Jonathan centroavante? Só tem outros aí, tem Trellis e vários Jonathan outros. Alves. Tem vários outros. Olha, a Trellis e torcida do Jonathan Corinthians Alves. vai a quinta força, né? Quinta Eles vão força. ficar quinta Ah, eu Rapaz, votei no São botar o Paulo, mas Corinthians sabe quinta força aquela nacional, Eles sensação? vão ficar Eu muito- votei no Corinthians. pra mim. Lisonjeados. Sabe aquela Ah, sensação você que votou na no primeira Corinthians? curva o Corinthians passa? Principalmente se tivesse Zé E se eu Forte. votar no Desculpa, Corinthians? pra ninguém- hoje, Não, não. Só uma coisa aqui. O Bruno O São não Paulo vota, tem Jean. muito que O Bruno é só provar. desempate. Ele... O São Paulo tem Ah, muito que tá bom. provar Então- para ser o então quinto já deu São colocado Paulo. já em janeiro.
O São Paulo tem muito que provar na temporada para ser colocado já como quinto. Vai desculpar. Eu também O acho. candidato não peraí, tá o São tão Paulo melhor que o São Paulo. o São Paulo Muito, mas muito mesmo. Peraí, Romulo. Muito. O São Paulo ficou em que lugar no Brasileiro do ano passado? Ficou na posição para Despencando, ficou despencando. Despencando. Entre os times, quais times melhor se reforçaram para a temporada, Romulo? O São Paulo se O reforçou bem, Corinthians se mas reforçou bem. o Corinthians também, mas A esse distância que o quesito... Corinthians tinha que percorrer era maior em Mas relação para mim, ao São é Paulo. fácil. o do Corinthians quesito foram de bons. reforço é mais efetivo Corinthians para uma análise cresceu ao longo da mais, temporada. Tem que ter pelo menos uns 2 meses de temporada para isso ser realmente efetivo na análise. Então você sugere que a gente dê um reset, é um deixa tudo em peso branco e menor, dois meses a é um gente peso responde. menor para avaliação de um ranking. Não. Um ranking leva muito em conta a reta final da temporada não passada. podem ter um peso menor. Bom, não muda o preço do dólar, não. Não, porque não é na sua timeline que vai chegar lá xingando. Também chega. Chega também? Chega. A torcida do Santos está no meu pé porque eu falei mal do Sampaoli. Não, também, não é também. Fechados com o Sampaoli. Eu nunca Então vai quis, lá, abraça o Sampaoli e depois vocês vão ver o A que vocês vão. hashtag bizonha, inclusive. Bom treinador. Bom treinador. Tava lá no nosso Não, que é Instagram. bom treinador, muito bom mas treinador. o Santos é maior que ele. Nossa. Não, As pessoas muito não maior. Não entendem isso. dá nem pra... As pessoas não entendem isso. Quando a gente fala do Sampaoli, a gente tá falando que o Santos é maior que ele. Isso aí. Os caras não entendem isso. Nunca vi. Tem que desenhar. Agora tem torcida de técnico. Tem tem a dó, O né, cara vai embora, É. o Santos fica. Quer né? ver fechado com o Sampaoli. Fala mal do Fã de Esporte de novo, vai. Nossa. Fala mal. Não, eu sou contra essa Fala mal. hashtag mesmo. Agora você tem que torcer pro time, não pro técnico. Tem a dó, né? Não, e é o tipo de hashtag que some, é que nem aquela fechada com o Carille na hora que ele foi embora. É. Aquela sumiu em 48 horas também. Era todo mundo fofoqueiro e o Carille amava, não sei o quê. Aí depois em 48 horas, ó, puf. Puf. Esse programa está destilando ódio e rancor. Isso na E audiência. você que tá capitaneando tudo. Marco Antônio mandou aqui. Tenham como critério a classificação do Brasileiro ano passado. Como o Cruzeiro pode estar na frente do São Paulo? Não, Se o se- critério for esse, Bom, aí põe põe a classificação do brasileiro e pronto. Não existe um único critério. São vários fatores com pesos distintos. Claro. Não é um único critério, mas também é um dos critérios. Essa foi a mensagem Tanto do que Marco ficou muito Antônio. parecida com a classificação. Cruzeiro à parte, Gente, o que o Cruzeiro fez na Copa do Brasil? tem que ser Não é considerado. relevante isso? Claro que é. É claro. E é O relativo. elenco que a gente acabou de mostrar ali. Por isso que é o terceiro aí. O Cruzeiro teve uma classificação no Brasileiro que a gente sabe que não é em condições ideais. O Cruzeiro não era para Por ficar causa tão da abaixo. prioridade nas Copas, né? Ou na O Copa. William mandou aqui. Vocês são clubistas. Querem colocar o Corinthians nesse ranking, né? Eu quero colocar. Eu sou clubista, eu torço pro Atlético. Nem falei Atlético aqui. Mas peraí, o Corinthians não entrou. Não entrou. Oh, mas Eu falei que eu votaria no Corinthians. Quer botar o Atlético aí? Quer botar o Galo? Pode. Atlético, pronto. Tem gente cobrando segundo. furacão. A Adriana Kawaguchi tá cobrando furacão. uma cobrança justa. O Furacão é um time campeão da Sul-Americana que o Romulo Perdeu tanto 2 caras bem valoriza. importantes, Não, né? entre os 5 não dá, pelo amor de Deus. Se pareceu, não dá, por favor, né? Também tem cobrança, mas tem algumas cobranças que eu vou te contar, né? O Luiz Cláudio mandou aqui. Eu concordo com o Rômulo. Olha só. Eu sou o Vasco. O quê? Mas ele acha que o Inter não pode ficar atrás do São Paulo e do Corinthians. Não é pode, o cúmulo não do pode. absurdo. Mas eu acho que não tem nada absurdo entre Corinthians, São Paulo e Inter. Qualquer ordem que você coloque, não tem nada O de Inter absurdo. tá abaixo, Jean. Não tá não. O Inter Quem tá tá abaixo. abaixo? Ah, não. O Inter tá abaixo. Os Não, outros mas times, é que peraí. assim, Os mas outros peraí, times têm que o provar Inter em já campo tá isso. agora do É Corinthians. isso. tá abaixo. O Corinthians não fez nada, ele não ganhou um jogo no ano. Como assim? É que assim, Mas de projeção, eu tô fazendo projeção. tudo bem, mas mas são Arte, mais coisas. O quadro grid. foi É desenvolvido o grid. para que a gente faça perspectivas daquilo que a gente Mas um imagina. pouquinho Mesmo assim, não é o suficiente, As não. perspectivas, ao fazer a perspectiva, você tem que considerar um pouco também o risco de uma coisa não dar certo, de um jogador não se encaixar e tudo mais. Eu até concordo que, do ponto de vista de potencial de elenco, eu não teria dúvida, aliás, hoje, em relação ao potencial de elenco, acho até que o São Paulo seria o primeiro dos 3. Mas não dá para levar só em consideração o potencial de elenco. Nossa, mas Você vai fatores. ignorar todo o momento que o Jardine vive, a cobrança absurda sim. que existe sobre ele. bico do povo. O Corinthians tem uma tranquilidade muito maior e o Inter. O Carille dos tem esse três é o que respaldo. vem O no Carille momento tem mais- um respaldo que eu não sei se o Jardine Então, tem. óbvio, é O Jean, difícil. o que O me Inter pega- segue com o comando O que do me Real. pega né? no Internacional são os reforços. O Inter perdeu o Fabiano e o Damião, longe de mudar o preço do dólar, embora o Damião tenha importância dele no Inter, mas quando o Inter vai ao mercado e contrata Neilton e Trellis, eu me dou o direito de achar que Então, contratou mal. E mesmo Tudo bem, Sobis, Nicola, que mas Sobis tem assim, uma história no você Colorado mesmo falou. Esse é só um que dá fator. respaldo. Porque assim, a gente mas- está falando de um clube que foi bem o ano todo, passado, e que não perdeu jogadores que vão mudar a sua vida. Então, o mínimo que você espera é a manutenção daquela toada. Sim. Que eu acho que não é mesmo uma toada para você... O Inter jogando
o futebol que jogou, não acho que vai brigar por grandes títulos e tal. Mas mesmo tem em, que estar à frente mesmo do em Corinthians, São relação Paulo no aos momento. reforços... Respeita o passado porque, do assim, Inter. o Inter contrata dentro das suas possibilidades passado e vai ver. recente. Assim, Jean, Vai ver quem vai dar certo ou não. Esse Corinthians com Wagner, Love e Arana... Mas sem a ter gente não pôs o Love Tá bom, Arana mas, ainda. tá bom, mas vai chegar, bem possível que chegue. Você tá mais otimista que o Andrés em relação ao Arana. É que eu escuto coisas que os dirigentes falam longe dos microfones e essas são mais interessantes do que as do microfone. Mas é que assim, Mas- do Arana especificamente, acho que tem uma questão da Europa que a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer na janela de Vai mercado. se pagar lá. algo em torno de 30 milhões de reais, algo que eu não faria. Tá? Ah, o Corinthians vai comprar, pagar isso. Vai comprar 30 aí milhões. eu acho- Impressionante. Algo que eu não faria. Mas bom, a gente vai falar de Corinthians mais pra frente. Os caras Mas é ficam que assim, aqui ó, brigando, porque metade tá falando aqui que a gente só puxa o saco do Corinthians e outros falando aqui que vocês só falam mal do Corinthians. Atenção, o Corinthians não entrou. E aí, nos mas, cinco. então, só pra Eu pegar colocaria, carona. Só pra pegar. mas não Eu não entrou. colocaria agora. Ah, eu não. Mas assim, Jean, o Corinthians sem ter a preocupação da Libertadores, com o Carille, com um elenco muito melhor do que o que ele tinha na temporada passada, esse time do Corinthians é bem capaz de iniciar bem o Campeonato Brasileiro e ser um dos postulantes ao título. Não, eu também acho que com o Love e o Arana, acho que a coisa muda, embora eu também Gente, tô com pelo você. amor de Deus, estão falando aqui que Mas o a gente Corinthians... não votou em Love e Arana. O né? Corinthians quase foi rebaixado ano passado, sim. Mas ele Não é contratou daquele Corinthians que jogadores, ele tá gente. Não é o falando, Corinthians do meu. ano passado. Trouxe 6 caras, o time que está entrando em campo é Isso, é literalmente outro time, metade é do outro time, outro comando. técnico, exato. Até aí Cristo, o Palmeiras Rei. não contratou quase ninguém. Tá difícil, hein? Eu não coloco, difícil, eu vou não embora. coloco na posição número 5. Tá louco? Mas coloco o sexto ou isso. sétimo, o Corinthians. Até aí, as contratações do Palmeiras, agora teve a do Ricardo Goulart. É uma contratação ali, vai, para o time que eu posso imaginar titular. Mas não quer dizer que o Palmeiras, que tudo bem, não fez muitas contratações ou tantas de impacto como fizeram outros, mas era um time que já estava pronto, não é? Sim. Como o Cruzeiro também, perdeu a O Arrascaeta. Palmeiras não mas perdeu ele manteve absolutamente isso. ninguém entre os titulares, nem do primeiro, nem do segundo time. Trouxe o Ricardo Goulart, trouxe 2 caras para dar velocidade pelo lado do campo, o Felipe Pires e o Carlos Eduardo, que são 2 incógnitas, mas são mais opções para o lado do campo. A única baixa é o William, que está machucado. Foi uma Isso. questão física e não de mercado. Ele não cresceu muito do que já era. Se você for comparar com o São Paulo, com o Flamengo, com o Corinthians, esses times, eles... Era o que menos precisava Era o que crescer. menos precisava, exato. O Palmeiras não podia perder, não perdeu. O Corinthians está muito parecido com o São Paulo do ano passado, lembra? Que era um time que quase caiu. Ah, foi o que mais gastou, foi o que mais se reforçou, mas era quem mais precisava também. Reconstruir um time. Né? Agora, sempre lembrando, o Corinthians não entrou. O Corinthians está fora ali. Ó. Tá fora. Fora. É. E ainda tem essa questão do Romarinho, do Romero, que tá devagar. Romerinho. Não tá devagar? Tá Espacito. Ele falou isso. Vamos ver o Andrés.